Você sabe como calcular uma escada, como calcular a altura do espelho, quantos degraus vão ter essa escada? Se você quer aprender sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar como que você calcula uma escada. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como calcular uma escada. Então eu vou te ensinar como que você calcula a altura do espelho, como que você calcula a pisada ou o piso, como também é conhecido. Então eu vou te ensinar como que você calcula uma escada que seja confortável, segura e que esteja dentro dos parâmetros adotados dentro da engenharia civil. Mas antes de começar, eu peço para você que é novo no nosso canal, que está chegando aqui pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho, já deixe seu like também nesse vídeo, pois isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e que está agregando conhecimento na carreira de vocês. Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para mim. Bom, todos nós nos deparamos diariamente com escadas, e muitas vezes a gente tem dúvida de como que se calcula uma escada de modo que seja confortável, seguro e que esteja de acordo com as normas e especificações do Corpo de Bombeiros. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conseguir calcular a sua escada de maneira que ela seja segura, confortável e que atenda a todos os requisitos do Corpo de Bombeiro e as normas vigentes. Bom, para começar eu preciso explicar o que compõe uma escada, quais são os elementos que compõem uma escada, para que você entenda e posteriormente eu possa te ensinar a calcular. Então a escada basicamente é composta pelos seguintes itens: pelo piso ou pisada, que é o elemento na horizontal onde você propriamente pisa, é aquela parte da escada que você pisa. Então isso é chamado de pisada ou piso, depende da bibliografia que você for olhar, vai ter essas nomenclaturas. Um segundo elemento que compõe uma escada é o espelho. O espelho ele é o elemento vertical de uma escada, conforme vocês podem ver na imagem que eu estou deixando aqui ao lado. Então essa parte na vertical, onde você acaba batendo o pé se você avançar muito a sua passada, então essa parte, esse elemento da escada se chama espelho. Nós temos também um outro elemento que é o patamar. Então o que é o patamar? Assim como o piso, ele fica na horizontal da sua escada e você também vai pisar sobre ele. Então ele acaba sendo um piso um pouco mais estendido e em algumas escadas ele serve para ter um patamar de descanso. Então em escadas muito altas você coloca patamares ao longo dela para que você tenha um descanso na subida dos seus degraus. Então o patamar ele tem essa função. Então uma coisa importante sobre o patamar é que nem toda escada necessariamente precisa de um patamar. Então ter ou não um patamar vai depender da altura dessa escada, e ela tendo uma altura mais elevada, aí você pode ter um ou mais patamares, mas isso sempre em função da altura da sua escada, e escadas menores não necessariamente precisam ter um patamar. E aqui um segundo comentário sobre patamar é que em escadas a partir de 2,90 m, aí sim são obrigatórios você ter um patamar de descanso. Então se a sua escada tem mais de 2,90 m de altura, então necessariamente você precisa ter um patamar de descanso para que você atenda às recomendações de segurança e conforto dessa sua escada. Um outro elemento de uma escada é o guarda-corpo. O que é o guarda-corpo? Ele serve, como o próprio nome já sugere, para evitar que uma pessoa caia. Então por isso que tem a denominação de guarda-corpo. Então ele serve para proteger o ambiente e evitar que quem estiver subindo ou descendo essa escada, ele caia para fora dessa escada. Então é uma barreira de segurança na vertical que compõe a sua escada. E aí por fim nós temos o corrimão, que também é um elemento da escada, e o corrimão ele é preso no guarda-corpo e ele serve para que a pessoa segure, para que se apoie sobre esse elemento, para que ela tenha mais conforto e segurança a subir e descer essa escada. Então esse é o elemento corrimão que faz parte da escada
E agora nós vamos ver como que faz para calcular esses itens, como que você calcula o espelho, como que você calcula a pisada, se é necessário ou não ter um patamar, como que você faz esse patamar. Então fica até o final do vídeo que agora nós vamos falar essa parte prática de como que você calcula uma escada. Então, ó, como vocês podem ver, eu estou deixando uma imagem aqui ao lado, onde vocês podem ver cada um desses elementos que nós comentamos agora. Então você consegue ver os espelhos, o piso, o patamar e até mesmo o guarda-corpo e o corrimão. E agora, pessoal, para a gente calcular essa escada, basicamente são duas etapas de cálculo. Na primeira, nós vamos calcular o conforto dessa escada e para isso nós vamos utilizar uma fórmula muito conhecida na engenharia civil e na arquitetura, que é a fórmula de Blondel. Então eu vou te explicar o que é essa fórmula, como que você faz para calcular, e esse é o primeiro passo para se calcular uma escada. O segundo passo, nós vamos calcular e dimensionar os espelhos, a sua pisada, quantos degraus você vai ter nessa escada. Então isso faz parte da segunda etapa de cálculo, e agora nós vamos começar falando da primeira etapa de cálculo, que nós vamos utilizar a fórmula de Blondel para calcular essa escada de maneira que tenha conforto, segurança e que atenda a alguns requisitos e algumas normas que o Corpo de Bombeiros nos orienta. Talvez você esteja se perguntando o porquê de calcular o conforto de uma escada, e isso é muito importante, porque certamente você já subiu alguma escada com espelhos dessa escada muito altos, e ao chegar no final dessa escada você chega cansado, porque você fez muito esforço para subir os degraus, para poder avançar os degraus da sua escada. Então essa escada que apresenta essa condição, com certeza ela não utilizou essa fórmula de Blondel e ela não levou em consideração o conforto da sua escada. Em contrapartida, escadas com espelho muito baixo, você acaba tropeçando, você leva muito tempo para chegar ao final dessa escada. Então é por isso que existe uma fórmula com algumas proporções para que você tenha uma escada com conforto e que atenda a alguns pré-requisitos. Então, pessoal, a fórmula de Blondel é essa que está passando aqui ao lado, e como vocês podem ver, essa fórmula ela diz que 2 vezes o espelho mais a pisada deve estar entre 63 e 64 centímetros. Então você vai multiplicar 2 vezes a altura do seu espelho somado à largura da sua pisada, e esse valor resultante dessa fórmula ele deve ser maior que 63 centímetros e menor que 64 centímetros. Então não se espanta, porque nós já vamos calcular e eu vou te explicar como que se calcula e como que você considera essas medidas para atender essa fórmula. E aí, pessoal, essa fórmula de Blondel, além de calcular esse conforto, ela diz uma relação perfeita ali entre a altura do seu espelho e a largura da sua pisada. E aqui uma nota muito importante. Segundo o Corpo de Bombeiros, a largura dessa sua pisada deve ser maior que 25 centímetros. Em alguns estados diz que essa largura deve ser maior do que 28 centímetros. Aí eu sugiro que você olhe o que o Corpo de Bombeiros exige aí no estado que você vai executar essa sua obra, pois pode ter uma diferença nessas medidas que eu estou te falando, mas no geral é a partir de 25 centímetros. E aí o espelho também tem uma altura que varia entre 16 e 18 centímetros. Então também tem essa diferença e pode variar essas medidas. Então por isso que é importante que você veja o que o Corpo de Bombeiros do estado que você vai executar essa obra, veja o que ele exige para que você adote as medidas mínimas que o Corpo de Bombeiros desse estado exige. E agora nós vamos de fato para o cálculo de uma escada. Mas antes eu preciso abrir um parênteses muito importante, pois para se calcular a escada, nós utilizamos a altura de piso a piso. E o que é a altura de piso a piso? A altura de piso a piso, ela vai do piso do pavimento inferior até o piso do pavimento acima dele. Então, a altura de piso a piso, ela é diferente da altura útil, porque a altura útil você conta do piso até a sua laje.
E no caso do piso a piso, você deve somar a espessura dessa sua laje e calcular a distância efetiva do piso do pavimento inferior até o piso do próximo pavimento. Então essa vai ser a altura útil e é com ela que você utiliza para calcular escadas. Então, pessoal, preste muita atenção, pois esse é um erro que muitos engenheiros cometem, pois acabam considerando a altura útil no cálculo e aí você tem uma diferença, pois você não leva em consideração a espessura da sua laje. Então, a maneira correta de se calcular é utilizando a medida entre pisos. E aí vocês podem ver na imagem que eu estou deixando aqui ao lado, essa escada que nós vamos calcular, que vai ter uma altura entre pisos de 2,70 e que também vai ter um patamar e que nesse caso vai ter uma dimensão de 1 metro. Mas eu vou te explicar como que a gente chega nesses valores e como que você calcula para que você adeque às medidas que você tem aí na sua obra. Mas eu estou deixando esse exemplo só para vocês verem que nós, ao final do cálculo, nós vamos conseguir ver quantos degraus nós vamos ter nessa sua escada, qual a altura do espelho e qual a largura da pisada, pois isso que vai definir quantos degraus você vai ter e qual vai ser o comprimento final da sua escada. Então agora vamos ao cálculo. Então, para achar a largura do seu piso, ou pisada como também é conhecido, nós precisamos adotar uma altura de espelho. Então, nesse caso, nós vamos adotar uma altura de espelho de 18 centímetros. Então, utilizando a fórmula de Blondel, conforme está a imagem aqui ao lado, nós vamos ter que 2 vezes o espelho, que nesse caso são 18 centímetros, mais P, que é a sua pisada e que é o valor que nós queremos saber, ele deve ser igual a mais ou menos 64 centímetros. Então 2 vezes 18 é 36 centímetros e aí a gente arrumando essa fórmula nós vamos ter que a pisada é igual a 64 centímetros menos 36 centímetros. E nesse cálculo nós chegamos que a largura da sua pisada é de 28 centímetros. Então agora nós já temos a largura da pisada e também a altura do espelho, pois nós adotamos uma altura de espelho e aí com essa altura de espelho e utilizando a fórmula de Blondel, nós chegamos na largura dessa pisada. Então, dessa maneira você atende a fórmula de Blondel e você está atendendo as medidas mínimas que o Corpo de Bombeiro recomenda, conforme eu falei lá no início do vídeo. E aí nós chegamos ao fim da primeira etapa de cálculo, onde nós calculamos o conforto da escada. E agora nós vamos à segunda etapa de cálculo, que nós de fato vamos calcular quantos espelhos, quantas pisadas, quantos degraus nós vamos ter nessa escada. Então agora nós precisamos fazer esse cálculo, pois ele que vai definir o comprimento também, a extensão dessa sua escada. E aí para isso nós temos essa fórmula que vocês estão vendo aqui ao lado, que ela diz que o número de espelhos é igual à altura entre pisos dividido pela altura do seu espelho. Então você fazendo esse cálculo, você chega na quantidade de espelhos, que nesse caso vai ser a quantidade de degraus que a sua escada vai ter. E aí, como eu disse agora há pouco, nesse exemplo, nós estamos calculando uma escada com uma altura entre pisos de 2,70. Então nessa fórmula nós vamos ter que o número de espelhos é igual a 2,70 dividido por 18 centímetros. E nesse caso nós chegamos no resultado de 15 espelhos para poder executar essa nossa escada. Então nós teremos 15 espelhos de 18 centímetros cada um. E assim nós vamos conseguir vencer essa diferença de altura, essa altura entre pisos de 2,70. E aqui um detalhe muito importante, pessoal. Como estamos falando em número de espelhos, em número de degraus, esse número ele tem obrigatoriamente de ser inteiro, pois você não tem como fazer 12 degraus e meio, 17,3 degraus.
Não, você precisa obrigatoriamente ter um número inteiro. Então, ou você vai fazer 16 degraus, ou você vai fazer 15 degraus. Então, para que essa fórmula dê um número inteiro, você vai ter muitas vezes que fracionar a altura do seu espelho. Então, pode ser que você tenha 18,5 centímetros, 18,2 centímetros. Essa altura do espelho ela vai ser fracionada para que no final você tenha um número inteiro de degraus, um número inteiro de espelhos para vencer esse vão dessa sua escada. E aí você pode estar se perguntando, ok, eu sei quantos espelhos eu vou ter nessa escada, mas e quantas pisadas eu vou ter nessa escada? E isso é muito simples, pois o número de pisadas vai ser o número de espelhos menos 1. Então, nesse exemplo que nós chegamos num total de 15 espelhos para vencer o vão dessa escada, nós vamos ter que o número de pisadas vai ser 15, que é a quantidade de espelhos que essa escada vai ter, menos 1, e nesse caso nós chegamos que essa escada vai ter 14 pisadas. Então é assim que nós calculamos a quantidade de pisadas e espelhos, e vale lembrar que a pisada também deve ser um número inteiro. E aí, para que ela seja um número inteiro, pode ser que você precise fracionar essa largura dessa pisada para que você atinja um número inteiro na quantidade de pisadas que a sua escada vai ter. E aí você pode estar se perguntando também, Marcelo, e o patamar? Como que se calcula o patamar? E o patamar, como eu falei lá no começo, ele nada mais é do que um piso, uma pisada, só que um pouco mais alongado. Então, se a pisada você adotou 28 centímetros, o seu patamar ele vai ser maior do que isso. E geralmente ele acaba sendo de 1 metro, ou pode ter uma outra medida, dependendo da finalidade dessa sua escada e do que o corpo de bombeiros do estado que você vai executar essa escada orienta e exige que seja feito. Mas geralmente o comprimento desse patamar ele acaba sendo igual à largura dessa escada, que no caso vai ser geralmente acima de 1 metro. Então, na maioria das vezes, o patamar vai ter 1 metro de comprimento e a escada também tendo 1 metro de largura. E aí, por que é importante saber do patamar? Pois o patamar, além de ter aquela finalidade de proporcionar um descanso entre a subida dos seus degraus, então quando você tem uma altura muito grande dessa sua escada, você faz patamares intermediários para que você tenha um descanso ao subir essa sua escada. Mas além disso, o patamar ele é muito importante, pois ele vai ajudar a definir o comprimento dessa sua escada. Pois além das pisadas, você vai ter mais a dimensão desse patamar que vai fazer no total o comprimento da sua escada. Então você precisa saber a largura das suas pisadas e o comprimento dos seus patamares para que você calcule o comprimento total dessa sua escada. Então, pessoal, conforme a imagem aqui ao lado, que é o exemplo que nós estamos vendo nesse vídeo, nós vamos ter 14 pisadas, que é o número que nós acabamos de calcular. Então, nesse caso de 14 pisadas, vão ser 13 pisadas de 28 centímetros, mais um patamar intermediário com 1 metro de comprimento. Então, para a gente calcular o comprimento dessa escada, nós precisamos calcular 13 vezes 28 centímetros, que é a quantidade de pisadas vezes a largura dessa pisada, mais uma vez o seu patamar, que tem o comprimento de 1 metro. Então, fazendo essa conta, nós temos uma distância de 4,64 metros. Então, essa é a medida do comprimento da sua escada. E como vocês podem ver, é muito simples calcular tanto a altura dos espelhos quanto a largura da pisada e calcular o comprimento final dessa sua escada. E isso é importante porque
para que você saiba onde vai iniciar e terminar essa escada. Se você consegue fazer para aproveitar o ambiente, você faz uma escada em L e aí diminui o comprimento que essa escada vai ter dentro da sua residência, pois uma vez que você vai numa direção e vai voltar em direção contrária, então você vai diminuir o comprimento que essa escada vai ter dentro do seu empreendimento. O comprimento da escada vai ser o mesmo, vai ser esses 4,64 metros, mas você consegue otimizar espaços sabendo o comprimento dessa sua escada. Então por isso que é muito importante saber calcular as dimensões de uma escada, até mesmo para você orçar os materiais. Então vamos dizer que você vai orçar uma escada em que a pisada vai ser em granito. E aí, calculando dessa fórmula que eu te ensinei, você vai saber quantos degraus você vai ter de granito e assim conseguir orçar no mercado. Então, se você for pintar os seus espelhos dessa escada, você consegue calcular a área em metros quadrados que você vai precisar para pintar esses espelhos. Então, por isso que é muito importante saber calcular uma escada para que você possa fazer o seu orçamento futuramente e assim orçar corretamente quantos degraus você vai ter nessa escada, se o degrau for em granito ou em algum outro material, quantos metros quadrados você vai precisar para revestir esses degraus, caso o espelho seja pintado, como eu já disse, quantos metros quadrados você vai ter de pintura para pintar esses espelhos. Então é muito importante que você saiba calcular uma escada para que você consiga chegar nesses números e assim fazer um orçamento preciso. E aí, só para fazer um resumo desse nosso estudo de caso, a escada que tem uma altura entre pisos de 2,70, nós chegamos ao valor de 15 espelhos de 18 centímetros e 14 pisadas, sendo 13 pisadas de 28 centímetros, mais uma pisada, que nesse caso é um patamar, de 1 metro de comprimento, e assim a nossa escada chegou ao comprimento de 4,64 metros e uma largura dessa escada, que nesse caso nós vamos adotar de 1 metro. Então agora nós já temos todas as medidas dessa nossa escada, atendendo às normas, às orientações que o Corpo de Bombeiros exige e de acordo com a fórmula de Blondel, onde você vai ter uma escada com conforto, segurança e atendendo todos os requisitos que essa escada deve atender. E aí você pode estar se perguntando: pô, Marcelo, você me ensinou a calcular tudo menos a largura da escada, que a largura você considerou 1 metro, mas você não disse o porquê que foi considerado 1 metro. Então agora eu vou fazer um breve comentário do porquê que foi considerado 1 metro. Bom, em edificações residenciais, unifamiliares, de 2 ou 3 pavimentos, a escada ela tem uma largura mínima de 80 centímetros. Então, nesses casos, você deve ter uma escada com uma largura mínima de 80 centímetros. Agora, se o seu caso é um comércio ou residências multifamiliares, que no caso são prédios, então aí você precisa atender o que o Corpo de Bombeiros determina. Você precisa atender às dimensões que o Corpo de Bombeiros do estado determina, pois a largura dessa escada ela deve levar em consideração o fluxo de pessoas que passa por ela. Então ela deve ser dimensionada de acordo com o fluxo de pessoas. E quanto mais pessoas passando ao mesmo tempo nessa escada, maior a largura dessa escada deve ser. Mas no geral, pessoal, a largura dessas escadas é a partir de 1,10 m. Então nesse caso eu usei 1 metro, pois eu considerei que é uma residência unifamiliar. Agora, se o seu caso é um comércio ou um prédio, aí você precisa levar em consideração o fluxo de pessoas que vai ter nessa escada, para que essa escada comporte várias pessoas transitando por ela ao mesmo tempo. E vale frisar também, pessoal, isso que eu disse são medidas mínimas de 80 centímetros e de 1,10 m. Nada impede de você fazer uma escada maior, uma escada mais larga. Então são medidas mínimas para que você tenha um conforto e segurança nessa sua escada. Agora eu quero que você me diga, você já sabia calcular a escada dessa maneira que eu te ensinei?
já conhecia a fórmula de Blondel, sabia dessas dimensões mínimas, dessas dimensões para que você tenha conforto nessa sua escada. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia, se você calculava da maneira errada e utilizava o pé direito em vez de utilizar a altura entre pisos. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou também desse vídeo e se você gostaria que eu me aprofundasse ainda mais nesse conteúdo ou caso tenha ficado com alguma dúvida. Então deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou responder a todos na medida do possível. E aproveitando, eu peço novamente, pessoal, para você que ainda não nos segue, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho, lembrando que nós temos vídeo novo toda semana, então se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho, o YouTube vai te notificar sempre que postarmos vídeo novo e isso ajuda muito o canal, me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante e que está agregando conhecimento na carreira de vocês. Peço que deixe também seu like, pois isso me ajuda muito e eu consigo entender se vocês estão gostando desse vídeo e é um jeito que eu tenho de trazer ainda mais conteúdo para que agregue a carreira de vocês e que traga cada vez mais conhecimento a vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.